Bom, hoje vamos falar do período regencial e segundo reinado, da fase tensa e convulsionada para a estabilidade. Vejamos aqui. Vamos começar primeiro, claro, com o período regencial, que durou de 1831 a 1840. Período regencial. De acordo com a Constituição de 1824, caso houvesse vacância do trono e impossibilidade de o herdeiro assumir por ser menor de idade, escolher-se-ia uma regência que teria a incumbência de governar o Brasil. Olha que interessante, né? Bem clara. O período regencial passou por 3 fases. Regência trina provisória, em 1831. Enquanto os regentes não foram eleitos, o poder foi exercido por uma regência trina provisória, composta por 2 senadores e um general. Nesse período foi criada a Guarda Nacional, que acabou estruturando as Forças Armadas, né? Olha que interessante isso aqui, né? A outra fase foi da regência trina permanente, que durou de 1831 a 1835. A regência trina permanente foi escolhida pela Assembleia Geral. Durante essa fase foi instituído o Ato Adicional de 1834, que instituiu o Conselho de Estado, criava assembleias legislativas provinciais e instituía a regência una. Olha que interessante, né? E por fim, a regência una, claro, que durou de 1835 a 1840. A regência una foi escolhida pelo voto direto dos eleitores para um mandato de 4 anos. O primeiro regente foi o padre Diogo Feijó, que foi pressionado pela Assembleia e renunciou. O segundo regente eleito foi Pedro de Araújo Lima. Olha que interessante isso aqui, né? Sem esquecer também que o padre Diogo Feijó, era um grande arquirrival do patriarca da independência, o grande José Bonifácio de Andrade Silva, e que foi importantíssimo na sua derrubada, da tutoria, de Dom Pedro II, o Pedrinho II. Muito bem. Vejam aí a representação do juramento da regência trina permanente. Olho sobre tela de Manuel de Araújo Porto Alegre. Muito bem. Partidos políticos. O período regencial foi marcado por revoltas em várias províncias, decorrentes da crise econômica. 3 grupos políticos entraram em conflito nessa época. Os restauradores, conhecidos como caramurus, esses monarquistas partidários de Dom Pedro I, mas que depois de sua morte o partido dissolveu-se, não tinha mais sentido. Os liberais exaltados, conhecidos como farroupilhas, republicanos, defendiam reformas que melhorassem a situação dos mais pobres, o voto universal e o fim do poder moderador. E os liberais moderados, esses conhecidos como chimangos, eram monarquistas, defendiam o voto censitário, a escravidão e a manutenção da ordem. Olha que interessante, Muito bem. Agora vamos falar das revoltas do período regencial. Impossível, não falar do período regencial sem lembrar das revoltas que ocorreram nesse período, Bom, logo de cara, vamos falar da cabanagem no Grão-Pará, que durou de 1835 a 1840. Vejamos aqui. A maioria da população era formada por mestiços, índios e negros, que viviam em condições de extrema pobreza. Moravam em cabanas, razão pela qual eram conhecidos como cabanos.
Os fazendeiros e comerciantes locais estavam inconformados com a nomeação do presidente de província feita pelo governo regencial. Assim, comerciantes, fazendeiros mestiços, negros e índios aliaram-se com o objetivo comum de lutar contra o governo central. Marque bem isso aqui, né? Os cabanos lutavam por melhores condições de vida. Já os fazendeiros e comerciantes pretendiam obter um acordo com o governo central que possibilitasse a nomeação de um deles para a presidência da província. Olha que interessante isso aqui, né? Em 1835, os cabanos invadiram a capital, Belém, e colocaram no governo da província o fazendeiro Félix Malcher, que traiu o movimento. Foi morto pelos revoltosos e substituído por Francisco Pedro Vinagre, que foi sucedido por Eduardo Angelim. A revolta foi duramente sufocada pelas tropas imperiais. Após um ano de lutas sangrentas, os últimos cabanos se renderam. Mas interessante, né? Bom, agora vamos falar da balaiada, que ocorreu no Maranhão, que durou de 1838 a 1841. Bom, a maioria da população maranhense era composta de escravos, vaqueiros e artesãos que viviam miseravelmente. Eram explorados pelos grandes proprietários rurais e comerciantes que controlavam o governo. Diante dessa situação, a população revoltou-se sob a liderança de Manuel Balaio, que fabricava balaios, cujo nome deu origem à denominação balaiada. Os balaios exigiam a demissão de todos os portugueses que estavam no governo. O governo regencial resolveu substituir o presidente de província e nomeou para o cargo o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias. Manuel Balaio foi morto e os demais revoltosos espalharam-se pelo interior. Parte deles acabou se rendendo, os demais foram derrotados. Olha que interessante, né? Continuando, agora vamos falar da Revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia, né? Em 1835. Bom, a Revolta dos Malês tinha como principais personagens os negros islâmicos que exerciam atividades livres, conhecidos como negros de ganho. Apesar de livres, sofriam discriminação por serem negros e muçulmanos. Por causa disso, poucos ascendiam socialmente. Olha que loucura isso aqui, né? Racismo. Os revoltosos estavam muito satisfeitos com a escravidão africana, imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros. Portanto, tinham como principal objetivo a libertação dos escravos. Queriam acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos, e a implantação de uma república islâmica. Olha que interessante isso aqui, né? Mesmo com algumas dificuldades, os soldados das forças especiais conseguiram reprimir a revolta. Violentos combates ocorreram. Todos foram julgados e os líderes dos revoltosos foram condenados à pena de morte. Os revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredo, ou seja, enviados para a África. Olha que interessante isso aqui, né? Essa foi uma das revoltas mais interessantes que ocorreram na história do Brasil, né? Por quê? Porque ela tinha algo, né, de diferente das outras revoltas. Por que de fato, né? Porque era um movimento de caráter republicano e liderada por escravos de religião muçulmana. Olha que interessante isso aqui, né? Essa base político-religiosa, né? Inédita na história do Brasil. Interessante, né? Agora vamos falar da Sabinada, que ocorreu na Bahia, de 1837 a 1838. Vejamos aqui. Na Bahia eram frequentes as revoltas contra a autoridade regencial. Liderados por Francisco Sabino, origem do nome da revolta, os revoltosos eram de classe média e rica da população. Chegaram a tomar o poder e proclamar a República Baiense,
que deveria durar até que o príncipe herdeiro Dom Pedro de Alcântara assumisse o trono. Mas não durou. As forças do governo central cercaram e retomaram Salvador, ocasionando muitas mortes. Olha que interessante isso aqui, né? Muito interessante mesmo. Por quê? Porque, né, dá para notar que a classe média e a elite da Bahia, né, não só da província da Bahia, né, queriam que o príncipe herdeiro, né, assumisse o trono o mais rápido possível, né, para, né, buscar a estabilidade, né, e de fato, né, daqui a pouco chegaremos lá. E por fim, a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, né, que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, que durou de 1835 a 1848. Bom, foi a revolução mais longa da história do Brasil. Os farroupilhas queriam reformas econômicas com maior liberdade para as províncias. Estavam revoltados por causa dos altos impostos cobrados sobre os produtos do Rio Grande do Sul, como charque, couro, etc., né? Que eram vendidos para outras províncias. Esses impostos tornavam os produtos rio-grandenses mais caros do que os importados do Uruguai, Argentina e Paraguai. O conflito teve início com a ocupação de Porto Alegre pelos farroupilhas, comandados por Bento Gonçalves. Em 1836 proclamaram a República Rio-Grandense. Em 1839 conquistaram Santa Catarina e lá proclamaram a República Juliana, ajudados pelo revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Olha, interessante, né? O fim do conflito ocorreu no governo de Dom Pedro II. O barão de Caxias, Luiz Alves de Leme Silva, liderou as tropas imperiais. Os revoltosos foram vencidos. Olha que interessante isso aqui, né? Na verdade mesmo, chegou-se a um acordo, né? Tanto foi que os líderes da Revolução, né, da Revolução Farroupilha, foram incorporados ao exército brasileiro, né? Tudo isso, né, por causa do grande Barão de Caxias, né? O grande conciliador das revoltas, né? Bento Gonçalves, né, e Giuseppe Garibaldi eram maçons que participavam, né, de discussões políticas em lojas maçônicas, né? Ambos são considerados heróis da Revolução Farroupilha, né? Esse mesmo, né, Giuseppe Garibaldi participou de brigadas italianas, né, em prol da unificação italiana, né? Por isso ele ficou conhecido na história como o herói de dois mundos, né? Do Brasil e da Itália, né? Olha, interessante. Vejam aí a representação dos locais das revoltas regenciais. Vejam aí, né? Detalhado em verde, a região do Grão-Pará, onde ocorreu a cabanagem, né? Do lado, essa região detalhada em laranja, né? Onde ocorreu a balaiada, né? Ainda no Nordeste, em Salvador, ocorreram duas importantes revoltas, né? A do Malês e a Sabinada. E no extremo sul do país, ocorreu, né, a famosa Guerra dos Farrapos, que atingiu, né, até Santa Catarina, né? Detalhada aí no mapa em roxo ou lilás, né? Como queiram. Muito bem. O golpe da maioridade. Em 1840, a maioridade de Pedro de Alcântara foi antecipada, pois os políticos e a população acreditavam que somente o imperador poderia solucionar os problemas que o país havia enfrentado durante as regências. E de fato era, né? Pedro de Alcântara só poderia assumir o governo quando atingisse a maioridade, ao completar 18 anos. Os representantes liberais resolveram antecipá-la e deram um golpe da maioridade. Aos 14 anos, Dom Pedro tornou-se imperador. Era o início do segundo reinado. Muito bem. Vejam aí, né, a representação de Dom Pedro II,
que viveu de 1825 a 1891. Bom, nessa imagem, né, vemos um homem sério e barbudo, né, para passar aquela ideia, né, de um homem maduro e responsável, né. Tanto foi que algum tempo depois arranjaram, né, um casamento para o jovem imperador. A escolhida foi a princesa Teresa Cristina de Bourbon das Duas Sicílias, tá? Tudo isso para consolidar a imagem de adulto que atingiu a maioridade, né? Observe bem isso aqui que eu falei. Muito bem. Bom, e agora de fato, né, inicia-se o segundo reinado, que durou de 1840 a 1889. Bom, segundo reinado. Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II. Manteve-se no poder por quase 50 anos, de 1840 até 1889. Isso só foi possível porque Dom Pedro II conseguiu atender aos interesses dos ricos proprietários rurais, membros do Partido Liberal e Conservador. Olha que interessante isso aqui, né? Os liberais exigiram o fim do poder moderador, novas eleições e parlamentarismo. O parlamentarismo foi adotado em 1847, tendo como primeiro conselheiro de ministros o Manuel Alves Branco, e seu último o Visconde de Ouro Preto, quando proclamou-se a República, em 1889. Interessante, né? O parlamentarismo funcionava da seguinte maneira: o imperador indicava o primeiro-ministro, e quando havia discordância com os deputados, Dom Pedro II dissolvia o parlamento. Por isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, pois era diferente do modelo parlamentarista inglês. E de fato era, né? Mas na prática funcionava muito bem, né? Com isso o imperador conseguiu obter a estabilidade política, né? Que acabou durando, né, até a proclamação da República, né? Isso foi um fato. Observe como ficou dividido. Moderador era o imperador, legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, executivo, primeiro-ministro e Conselho de Ministros, e o judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça, que era, né, respeitado dentro e fora do país, né? Muito bem. Agora vamos falar da Revolta da Praieira, que durou de 1848 a 1850. Bom, a Revolta da Praieira foi a última revolta ocorrida no Império. Era de fato uma revolta de caráter liberal federalista, ocorrida em Pernambuco. Ganhou o nome de Praieira porque a sede do jornal Diário Novo ficava situada na Rua da Praia, na cidade do Recife. Daí o nome da revolta, né? A economia açucareira em Pernambuco ainda era próspera. No entanto, a maioria dos engenhos de açúcar da província pertencia a poucas famílias, como os Cavalcante, donos de mais de um terço deles. No campo da política, eles eram filiados ao Partido Conservador. Os membros do Partido Liberal queriam chegar ao poder para representar a maioria dos moradores das cidades, entre eles profissionais liberais, pequenos comerciantes, artesãos, padres e militares. Viviam em dificuldades e estava insatisfeita com essa situação. Os praieiros, partidários do Partido Liberal, chegaram ao poder com o objetivo de combater as desigualdades sociais e chegaram ao poder apoiando, para o cargo de presidente de província, Antônio Pinto Chichorro da Gama. Porém, quando ele chegou ao poder, não se mostrou comprometido com os senhores de engenho e os comerciantes portugueses. E, em 1848, um novo gabinete conservador o demitiu. A Revolta da Praieira teve início quando os liberais pernambucanos se recusaram a aceitar um novo gabinete ministerial
empossado no Rio de Janeiro. Os planos dos revoltosos foram divulgados no Manifesto ao Mundo. Entre as propostas contidas nesse documento constavam o sufrágio livre e universal, ou seja, o voto para todos, a liberdade de imprensa, a criação de uma federação e a garantia dos direitos dos cidadãos. E o mais incrível disso tudo, é que nessas propostas não tinha, nada relacionado à escravidão, Ou seja, eles não estavam nem aí para a liberdade dos escravos, Queriam liberdade para eles, mas não para os escravos, Essa foi a verdade. A revolta entre os líderes e as tropas imperiais não duraram nenhum ano. Os principais líderes da revolta foram condenados à prisão perpétua, que seria cumprida em Fernando de Noronha. Contudo, em 1851, foram todos anistiados, como o comandante militar Pedro Ivo e o jornalista republicano Borges de Afonseca. Olha que interessante isso aqui, Para alguns estudiosos, a revolta da Praíra, recebeu uma clara influência dos movimentos que estavam pipocando na Europa na época, Os movimentos liberais e nacionalistas, E fazia pouco tempo, que Karl Marx havia publicado, o famoso Manifesto Comunista, É interessante pensar, nessa possível influência socialista, Que não era impossível, pois a revolta durou até 1850. O socialismo, saiu do anonimato e já era, uma nova corrente política. Goste ou não. Eu não gosto. Muito bem. Bom, agora vamos falar da questão Christie, que durou de 1863 a 1865. Bom, em 1861, um navio inglês, Prince of Wales, encalhou próximo ao rio Chuí, no Rio Grande do Sul. Grande parte da mercadoria foi saqueada. Sabendo do ocorrido, o embaixador britânico, William Dougal Christie, exigiu que Dom Pedro II fizesse um pedido de desculpas. Folgado, Em 1862, marinheiros britânicos arruaceiros foram presos na cidade do Rio de Janeiro. Foram soltos, mas o embaixador William Dougal Christie exigiu a demissão dos policiais que efetuaram a prisão, além da imediata indenização pela carga roubada no episódio do naufrágio do navio britânico no ano anterior. Já estava pedindo demais, Era muito chato esse cara. As relações entre as duas nações se tornaram extremamente tensas. Para resolver essa questão, foi nomeado árbitro o rei Leopoldo I da Bélgica, que era tio da rainha Vitória, da Inglaterra, do Reino Unido. Então, em 1863, o imperador ordenou o pagamento da indenização da carga roubada do navio inglês. Porém, exigiu pedido de desculpas oficiais dos britânicos em relação ao aprisionamento dos navios brasileiros. Diante da negativa britânica, o governo brasileiro rompeu as relações diplomáticas com os britânicos. Bem merecido, As relações diplomáticas entre o Império do Brasil e o Império Britânico foram somente restabelecidas em 1865, quando a Rainha Vitória da Inglaterra pediu desculpas oficiais ao governo brasileiro. Olha que incrível isso aqui, A partir desse episódio, a popularidade de Dom Pedro II, cresceu de uma forma espantosa, de uma forma absurda, Pois ele enfrentou, a maior potência do mundo na época, O Reino Unido. Grande Dom Pedro II. Bom, agora vamos falar da Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Bom, a Guerra do Paraguai foi, sem dúvida, o maior conflito armado da América Latina.
Nela participaram a coligação composta por Brasil, Argentina e Uruguai, que formou a Tríplice Aliança, que lutou contra o Paraguai. Após a independência em 1811, o Paraguai foi governado por uma série de ditadores que implantaram políticas protecionistas e isolacionistas. Francisco Solano Lopes foi um deles. O Paraguai começou um excelente desenvolvimento econômico. Era autossuficiente em manufaturas, não havia escravidão e o governo conseguiu erradicar o analfabetismo. Contudo, para continuar o desenvolvimento esperado pelo ditador, era necessário conquistar uma saída para o mar. E não confundam, esse desenvolvimento econômico com democracia. Ele era um ditador que não parecia um ditador. Ele não foi o único. Getúlio Vargas, aqui no Brasil, era assim. Tanto era que ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Mas era um ditador. Em 1864, o navio brasileiro Marquês de Olinda foi aprisionado em Assunção, capital paraguaia. Esse fato marcou o início das hostilidades entre os dois países. A Argentina de Bartolomé Mitre e o Uruguai de Venancio Flores, em 1865, assinaram com o Brasil o Pacto da Tríplice Aliança. O objetivo era destruir o poderio paraguaio, visto como uma ameaça ao frágil equilíbrio político na região. Olha que interessante, O exército paraguaio era um dos mais poderosos do continente. Já o brasileiro era composto por um reduzido contingente e muito mal preparado e equipado. A Inglaterra, visando lucrar, financiou os gastos militares da Tríplice Aliança. A Inglaterra, sempre se envolvendo aí nos assuntos da América do Sul, De novo. Na primeira fase da guerra, a iniciativa foi paraguaia. Os brasileiros tiveram de fazer um enorme esforço para recrutar soldados. Como a maior parte da população era formada por escravos, o governo prometeu dar liberdade para aqueles que fossem lutar como voluntários da pátria. Olha que incrível isso aqui, Em 1869, sob a liderança de Duque de Caxias, os militares chegaram a Assunção. Com o Duque de Caxias assumindo o comando das tropas da Tríplice Aliança, a contraofensiva começou. Após anos de lutas e várias batalhas sangrentas, milhares de pessoas morreram. Infelizmente, Mortes que poderiam ser evitadas, A guerra somente terminou com a morte de Francisco Solano Lopes, em Cerro Corá, no Paraguai. O Conde de, marido da princesa Isabel, decide liderar as tropas com o objetivo de capturar o ditador paraguaio. Em 1870, Solano Lopes foi morto, depois de ter sido atingido por uma lança tirada por José Francisco Lacerda, mais conhecido como Chico Diabo. Olha que interessante, O derrotado Paraguai saiu do conflito totalmente arrasado. Brasil, Argentina e Uruguai, além de perderem boa parte de seu exército, saíram do conflito muito endividados com a Inglaterra, E isso foi um fato. Bom, o grande herói da Guerra do Paraguai, foi o grande Duque de Caxias, Ele foi essencial na vitória da Tríplice Aliança, Ele, em plena guerra, treinou índios, negros e brancos, com total isonomia, e partiu para a contraofensiva, Dentre muitas batalhas sangrentas, ele se destacou na ofensiva Fortaleza de Humaitá, em 1868, em agosto de 1868. Quando ele voltou da guerra, ele foi condecorado com o grão colar da Ordem de Dom Pedro I, e o título nobiliárquico de Duque de Caxias, ambos somente recebidos por ele. Ele foi o cara, Não é à toa que ele é o patrono do exército brasileiro, Grande herói brasileiro. Muito bem. Agora vamos falar da economia do Segundo Reinado. Bom, a segunda metade do século XIX foi marcada por importantes transformações econômicas.
A produção do café cresceu, o cacau e o algodão passaram a ser produzidos em larga escala, a extração da borracha aumentou-se o desenvolvimento industrial, surgiram novos bancos e implantou-se o sistema ferroviário. Olha que interessante, tá? No entanto, o país passava por muitas dificuldades. As riquezas continuavam nas mãos de poucos. Ainda havia dependência com relação à Inglaterra. Bom, agora vamos falar da imigração. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico de escravos no Brasil. Essa medida incentivou os cafeicultores a procurar mão de obra assalariada. Políticas de incentivo à migração europeia foram criadas a partir de 1870. O governo responsabilizava-se pelo transporte do imigrante e o fazendeiro pagava o salário. Olha que interessante isso aqui, né? Os maiores contingentes de imigrantes foram de italianos e alemães, que se concentrou principalmente em São Paulo, polo cafeicultor mais desenvolvido. De fato, né? Sem contar, né, que esses imigrantes, quando chegavam ao Brasil, né, se tornavam escravos por dívidas, né, por causa dos fazendeiros trapaceiros. Né? Muito bem. A Era Mauá. O desenvolvimento possibilitado pelo café no século XIX fez com que atividades econômicas diversificassem. Os setores industrial, financeiro e comercial alcançaram grande impulso graças à ação empreendedora de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, com certeza o maior empresário do Império. Respeitado dentro e fora do Brasil, Mauá atuou em várias frentes. Construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, a de Rio Petrópolis, fundou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, fornecia gás para a iluminação no Rio de Janeiro, instalou o cabo submarino telegráfico ligando o Brasil à Europa e criou o Banco Mauá. Olha que interessante, né? Apesar de sua perseverança e de seu talento como empresário, Mauá não conseguiu sobreviver à política imposta pelo imperador. Faliu por falta de medidas protecionistas. Mas, apesar de tudo, ele morreu rico, dono de estâncias no Uruguai e trabalhando na venda de café para o exterior. Era um gênio mesmo, né? Do empresariado brasileiro. Muito bem. Vejam aí, né, uma fotografia do Visconde de Mauá, que viveu de 1813 a 1889. Bom, mesmo o imperador dando-lhe títulos, como o Barão de Mauá em 1854 e o de Visconde de Mauá em 1874, o que Irineu Evangelista queria era apenas o lucro, né? Todo empresário visa isso, né? Vocês sabem. Talvez essa foi uma das maiores frustrações do Visconde de Mauá, né? Numa sociedade totalmente escravista, né? Ele queria ser o exemplo, né? E foi, mas não prosperou, né? Fazer o quê? Aqui não, né? Mas fora sim, como bem vocês sabem, né? É bom refletir sobre isso aqui. Muito bem. O movimento republicano. Bom, após a Guerra do Paraguai, cresceram as insatisfações contra a monarquia e a escravidão no Brasil. Setores do exército, fortalecidos ao final do conflito com o Paraguai, vislumbravam ter maior participação na vida política. A elite intelectual, influenciada pelas ideias de amor, ordem e progresso do positivismo de Auguste Comte, clamava por mudanças para que o Brasil entrasse na era do capitalismo moderno. Os cafeicultores e elite econômica não viam seus interesses representados nos bastidores da política monárquica. Leis de incentivos à imigração, por exemplo, eram boicotadas pelos escravistas, maioria do governo. Infelizmente, né? Diante do cenário, o republicanismo ganhou força entre as elites e o exército.
Em 1873, após o Manifesto Republicano, foi fundado na Convenção de Itu, em São Paulo, o Partido Republicano Paulista, o famoso PRP. Mas eles não tiveram lá uma grande expressão, né? A esmagadora maioria da população ainda queria, né, o império. Olha, interessante. Vejo aí, né, a representação da efígie da República, representando o ideal republicano. Alegoria à República do Brasil, século XIX. Vejam aí, né, que a efígie era a personificação do regime republicano, né? Sem mais. Muito bem. O movimento abolicionista. Fatores internos e externos colaboraram para o surgimento do movimento abolicionista. Como a pressão inglesa, os britânicos viam na escravidão um elemento negativo para o aumento negativo dos mercados consumidores. E, por incrível que pareça, a pressão dos cafeicultores do Oeste Paulista eram os maiores interessados no fim, pois vislumbravam com o crescimento do mercado interno. Olha, interessante, né? Para que a abolição não ocorresse de uma só vez, o governo decretou leis que tinham como objetivo diminuir a escravidão no Brasil. Bom, a primeira lei foi a Lei do Ventre Livre, de 1871. Estabelecia que, a partir dessa data, todos os filhos de escravos seriam livres. Essa lei teve pouco valor, mas já servia para alguma coisa, né? A segunda lei foi a Lei do Sexagenário, de 1885. Essa lei dava liberdade ao escravo que alcançasse 60 anos. No fundo, foi outra lei sem sentido, já que poucos escravos chegavam a 50 anos. Além disso, era uma boa desculpa para os senhores dispensarem seus escravos improdutivos. E, por fim, a famosa Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, concedia liberdade total aos escravos. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea com a caneta de pena de ouro doada pela maçonaria. E quem a redigiu foi o advogado Rodrigo Augusto da Silva, do Partido Conservador. Olha que interessante isso aqui, né? Se dependesse, né, do Partido Liberal e do Partido Republicano, que na verdade era uma dissidência do Partido Liberal, uma ala mais extrema, eu não saberia quanto tempo a escravidão iria durar aqui no Brasil, né? Talvez algumas décadas. A princesa Isabel meio que sacrificou seu trono em troca da liberdade dos cativos. Muito bem. Vejam aí a famosa Lei Áurea. A Lei Áurea foi sancionada pela princesa regente Isabel. Histórico, né? Muito bem. A crise final do Império do Brasil. Vejamos aqui, né? A partir da década de 1870, podiam ser percebidos sinais da crise do Segundo Reinado. O movimento republicano surgiu e ganhou força. Ao mesmo tempo em que aumentaram os conflitos entre governo, a igreja e o exército. Olha que interessante, né? Logo de cara vamos falar da questão religiosa. A Igreja Católica era subordinada ao Estado, ou seja, no regime do padroado. Ou seja, o imperador tinha o direito de nomear padres e bispos. Os problemas entre a Igreja e o Império tiveram início a partir de uma ordem do Papa Pio IX. Ele exigiu o rompimento entre a maçonaria e a Igreja. No entanto, Dom Pedro II tinha amigos maçons e mandou prender os bispos de Olinda, Dom Vital e Belém, Dom Macedo Costa, pois acataram a ordem do Papa. Assim, a monarquia perdeu o apoio do clero católico. Olha que interessante isso aqui, né? A maçonaria, né, já criticava as relações entre Estado e Igreja, né, desde muito tempo, né? E, por incrível que pareça, muitos padres eram maçons.
né, que era uma relação, né, proibida desde o século XVIII. Mas, mesmo assim, durante o Império do Brasil, era comum encontrar sacerdotes católicos maçons. Olha que loucura isso aqui, né? A história do Brasil sempre foi louca mesmo, né? Muito bem. Agora vamos falar da questão militar. O exército exigia a maior participação política nacional. O regime monárquico não deu importância a essa questão, chegando a ignorá-la. Como consequência, os militares passaram a defender o regime republicano e o fim da escravidão. Um fato, né? E para piorar, né, havia outras questões. Por exemplo, o imperador, né, mais valorizava a armada imperial, né, que era a marinha da época, do que o exército, né? E isso incomodava bastante, né, os oficiais do exército, né? E com razão, pois eles acreditavam, né, que o imperador iria olhar mais para essa questão, né? Como o aumento de salários, aumento dos soldos, mais valorização, equiparação junto à armada imperial e por aí vai, né? Olha que interessante. Participação popular. O povo não participou do movimento republicano, pois ignorava a ideia de república. A implantação da república espantou a maioria da população. Isso foi um fato, né? Somente certos setores urbanos participaram do processo que derrubou a monarquia e implementou a república. Em São Paulo, principalmente, cafeicultores e profissionais liberais já defendiam os ideais republicanos. Olha que interessante isso aqui, né? Porém, não tiveram, né, uma grande aceitação popular. Por quê? Porque 90% da população brasileira ainda era monarquista, né? Somente 10% eram republicanos, né? Tanto é que a proclamação da República, né, vai ser um golpe de Estado, né? Coisa que eu falarei na outra aula, né? Aguardem a próxima aula, né? Muito bem. Para saber mais, Dom Pedro II, o Magnânimo, era um homem comum. Aluno de mestres ilustres, instruiu-se em português, literatura, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, música, dança, pintura, esgrima e equitação. Lia Homero e Horácio no original e discursava em grego e latim. E ainda entendia o tupi-guarani e provençal. Também estudou hebraico, aramaico e árabe. Olha que incrível isso aqui, né? O governo de Dom Pedro II foi marcado por transformações sociais e econômicas decisivas para o país. Desejava tornar o Brasil uma nação representativa internacionalmente, né? Foi um dos colaboradores na fundação do Instituto Louis Pasteur, em Paris, e da Casa de Festivais de Wagner, em Bayreuth. Parte de seu ordenado era destinada ao patrocínio de muitos brasileiros, como o músico Carlos Gomes em Milão, além de dezenas de outros cientistas, agrônomos, arquitetos, professores, engenheiros, farmacêuticos, médicos e pintores. Sensacional, né? Incentivou a criação de escolas normais, dos liceus de artes e ofício, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, hoje Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, além de financiar do próprio bolso o estudo de alunos de artes plásticas na Europa. Fantástico, né? Encomendou 100 primeiros aparelhos telefônicos instalados no Brasil, depois de uma visita a Filadélfia, Estados Unidos, em 1876, quando conheceu Alexander Graham Bell. Também incursionou pelo mundo da fotografia. Adquiriu equipamento em 1870, meses antes que esses aparelhos fossem comercializados. E sua coleção ficou guardada por 110 anos no arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Olha que incrível, né? Muito bem. Vejam aí a fotografia de Dom Pedro II, o Magnânimo, que viveu de 1825 a 1891.
Não precisa nem dizer, né, o porquê da escolha, né, do título de O Magnânimo, né? Realmente ele era um homem super erudito, né? Erudito é pouco, né, para esse grande homem, né? Ele também ficou conhecido, né, por ter sido o imperador que saiu pintado e fotografado, né? Claro que ele não foi o único, né? Mas é um detalhe, né, que eu gosto de ressaltar, né? Grande Dom Pedro II, né? O maior estadista que tivemos. Curiosidades. A Isabel, filha de Dom Pedro II, por 3 vezes assumiu a regência do trono, substituindo seu pai. Nessas ocasiões, assinou 2 leis importantes. A do ventre livre, declarando livres os filhos de escravos nascidos daquela data em diante, em 1871, e a Lei Áurea, que extinguia por completo a escravidão no Brasil. É importante lembrar que essa lei também foi mantida pelo povo, por meio do movimento de rua, fuga em massa de escravos, brigas e mortes, sob a liderança dos abolicionistas. Olha que interessante isso aqui, né? Eu poderia destacar, né, o nome dos grandes abolicionistas, né? Como Castro Alves, Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, dentre outros, né? Além da família imperial brasileira, né, que era declaradamente abolicionista, né? Vejam agora essa fotografia da famosa Princesa Isabel, a Redentora, que viveu de 1846 a 1921. Uma grande mulher, né? Então foi isso. Hoje falamos do período regencial e do longo segundo reinado. Muito obrigado, valeu e falou!